Daniel Kahneman, psicólogo vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, um dos grandes estudiosos da economia comportamental, sempre disse que o homem tem a capacidade incrível de encontrar relações e padrões onde eles não existem. E no esporte, a gente tem um terreno fértil para isso. E é dentro desse terreno que eu vou introduzir o conceito de relações espúrias ou correlações espúrias. Você sabe o que é isso? É isso que a gente vai ver hoje. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Pessoal, não é porque o cara deu um peido antes do jogo e ele entrou e ganhou o jogo, que se ele der um peido no jogo seguinte, ele vai ganhar o jogo também. Pode parecer absurdo, mas esse tipo de relação é construído pelas pessoas dentro do esporte mais frequentemente do que a gente imagina. Então existem, sim, claro, quantidades relacionadas. Por exemplo, no basquete, quanto mais distante o arremessador está da cesta, menor é o percentual de acerto dele. Isso é intuitivo e lógico, né? Mas existem outras variáveis que muita gente força a barra para encontrar alguma relação. E às vezes essas relações são expressas até numericamente, fazendo a gente acreditar que uma causa a outra. Eu vou introduzir aqui o conceito de correlação. Correlação é uma medida matemática que indica a associação entre duas variáveis. Esse número está sempre entre -1 e 1. Se essa correlação é mais próxima de 1, então quando uma quantidade cresce, a outra cresce junto. E se essa correlação é mais próxima de -1, então enquanto uma cresce, a outra decresce. Então, um exemplo rápido, se a gente imaginar peso e altura de pessoas, a gente imagina que quanto maior uma pessoa, mais pesada ela é. Mas não necessariamente é uma relação perfeita, porque a gente pode ter pessoas muito altas e pessoas, ao mesmo tempo, muito magras, mais magras até do que pessoas mais baixas do que ela. Então, a correlação nesse caso não seria igual a 1, mas algum número próximo de 1, digamos 0,7, 0,8. E o que seria uma correlação espúria ou uma relação espúria? É uma relação em que essa correlação tem um número próximo de 1 ou -1, só que na verdade as variáveis não estão associadas na prática. Uma não causa a outra, uma não necessariamente tem efeito sobre a outra. Então eu vou mostrar aqui um gráfico aqui do lado, que é a evolução do número médio de gols por partida no Campeonato Brasileiro de Futebol, desde 1987. Então a gente vê que esse número começou baixo, aí ele foi aumentando até chegar num pico ali entre 1999 e 2003, e depois voltou a cair. E aqui eu vou deixar um outro gráfico, que aí já é um gráfico relacionado ao número de pontos na NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Então a gente vê um panorama exatamente oposto, ou seja, o número de pontos era alto, caiu, chegou no mínimo ali entre 1999 e 2003 e depois voltou a subir. Se a gente calcular a correlação entre o número de gols no Campeonato Brasileiro e o número de pontos na NBA, a gente vai encontrar uma correlação de -0,85, ou seja, uma relação negativa, enquanto uma quantidade cresce e a outra decresce. E -0,85 é suficientemente próximo de 1 para a gente acreditar que essas variáveis estão fortemente relacionadas. E quando a correlação indica uma relação desse tipo, a gente consegue estimar uma equação para relacionar as duas variáveis. Isso a gente chama de regressão linear. Eu vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Mas basicamente é uma equação que relaciona as duas quantidades. E o que acontece? Se a gente quisesse ter uma ideia do número de gols no Campeonato Brasileiro, tendo a informação somente do número de pontos da NBA, a gente conseguiria por essa equação. Então, por exemplo, na temporada 2015 e 2016 da NBA, a gente teve uma média de 205 pontos por jogo. E se a gente usasse essa equação, a gente obteria que a média de gols do Campeonato Brasileiro seria 2,41. E a média observada, a verdadeira média observada, foi 2,4, ou seja, quase exatamente o mesmo valor. Eu dei um exemplo dessa temporada específica, mas praticamente em todas as temporadas a gente tem essa precisão. Então quer dizer que o número de pontos no basquete, na NBA, causa o número de gols no Campeonato Brasileiro. É isso, não é? Pela correlação? Não, né, meus queridos? Não é nada disso, nada disso. Pode esquecer essa ideia. Na verdade, será que é muita coincidência que o número de gols e o número de pontos no basquete tenham uma relação?
Provavelmente sim. Nesse espaço de tempo houve muitas mudanças de regras, no formato de campeonatos, números de times, estilos de jogo, tanto na NBA quanto no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, provavelmente é coincidência, sim, que as variáveis estejam relacionadas nesse sentido. Existem milhares, milhões de variáveis que a gente pode extrair no esporte e, eventualmente, a gente vai encontrar duas que se relacionem numericamente. No entanto, isso não quer dizer que uma cause a outra, ou uma tem efeito sobre a outra. É preciso tomar muito cuidado, viu? Nesse caso aqui, pelo fato das variáveis terem tendências opostas, a gente pode ficar tentado a criar essa relação. Quando as variáveis têm tendências crescentes ou tendências decrescentes, isso acontece também. A gente encontra essas relações espúrias, ou seja, essas relações que na prática não fazem o menor sentido. Eu vou dar um outro exemplo muito famoso que eu tirei do livro O Sinal e o Ruído, do Nate Silver, o estatístico americano muito famoso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem pela Amazon. Comprando, vocês ajudam o canal. E nesse exemplo, ele relaciona o vencedor do Super Bowl, que é o campeão do futebol americano lá nos Estados Unidos, com o movimento do mercado financeiro no país. Entre 1967 e 1997, o vencedor do Super Bowl fornecia um indicativo muito preciso para a movimentação do mercado de ações. O Super Bowl é uma partida realizada entre o vencedor da National Football League e da American Football League, as ligas profissionais de futebol americano nos Estados Unidos. E nas 31 temporadas, de 1967 a 1997, um padrão interessante se observou. Quando o time da NFL vencia o Super Bowl, o mercado de ações subia em média 14%. E se o time da AFL vencia, o mercado de ações despencava cerca de 10%. De fato, nessas 31 temporadas, esse indicador previu o movimento do mercado financeiro acertadamente em 28 anos. É impressionante, né? E claro, era coincidência, era uma das milhares ou milhões de relações que a gente pode encontrar pegando diversas variáveis. Assim como existe uma chance em milhões de uma pessoa ganhar na loteria, e realmente algumas pessoas ganham a loteria, uma relação como essa acaba aparecendo entre as milhões de relações entre as variáveis que a gente pode formar. E depois de 1997, esse indicador teve um desempenho péssimo. Quem quis ganhar dinheiro no mercado de ações somente observando o ganhador do Super Bowl se deu muito mal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem comentários, críticas, sugestões, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Eu sou o Daniel Takata e esse é o Esportístico.